Eu gostaria de compartilhar com você esta palavra, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração de maneira muito especial. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e diz assim: Então, chegando-se os fariseus e os saduceus, eles chegaram com a intenção de tentarem Jesus, e então lhe pediram que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Então o Senhor Jesus, olhando para eles, disse assim: Vocês estão procurando sinal no céu? Quando é chegada a tarde, o período da tarde, vocês dizem assim: vai ter um bom tempo, porque o céu está assim, rubro. E quando vem logo pela manhã, vocês são capazes de olhar para o céu e dizer: haverá tempestade, porque o céu está vermelho, um vermelho sombrio. De verdade, vocês são uns hipócritas. Vocês conseguem discernir a face do céu e vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos? Só uma geração má, uma geração adúltera, pede um sinal. Quero dizer-lhes que nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal que já foi dado pela palavra, por meio do profeta Jonas. E deixou-os, falando sozinho, e retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, todos tinham se esquecido de trazer pão. Então Jesus falou: Acautelai-vos, eu estou advertindo vocês. Tenham cautela com respeito ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles começaram a discutir entre si, dizendo: será que é porque a gente não trouxe pão? Como eles eram parecidos com a gente, né? Não entendiam. E Jesus, percebendo isso, disse assim: por que vocês estão conversando entre vocês sobre isso? Vocês não têm fé, são de pouca fé. É sobre não ter trazido pão. Vocês não compreenderam ainda? Vocês não se lembram que eu multipliquei 5 pães para 5.000 homens? Quanto é que vocês levantaram nessa multiplicação? Vocês não se lembram que eu peguei 7 pães e os multipliquei para 4.000 pessoas? Quantos cestos voltaram de retorno? Como é que vocês não compreendem que eu não estou falando a respeito de pão? Eu estou falando com respeito a guardar, a se preservar, a se abster do fermento, da doutrina, do ensino, da palavra e do ensino dos fariseus e dos saduceus. E olha, dá uma palavra aqui bem expressiva para a gente, viu, querido ouvinte, sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Um dia eu vou falar sobre isso, que está muito em moda hoje no nosso meio. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e uns dizem que é um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, olhando para Pedro, disse assim: você é um homem feliz e bem-aventurado, Simão, porque você teve revelações que não procedem da carne e do sangue. Mas quem revelou isso para você foi meu Pai, que está nos céus. Quero dizer algo para você também, Pedro. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra
será lhes ligado nos céus. Veja, eu quero falar um pouquinho sobre esse detalhe aqui que Jesus trouxe como uma revelação a Pedro, a minha pessoa e a sua pessoa, sobre a igreja. Jesus cita o nome igreja aqui no Evangelho. Ele diz assim: eu digo para você, Pedro, ele está dizendo para todos nós, sobre esta rocha que é Jesus, a quem você teve essa revelação que o Pai te deu, sobre este Cristo, sobre este Filho do Deus vivo. Porque foi isso que Deus deu a você, Pedro. Deus revelou a você que o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é aquele que sustentará como uma rocha poderosa e edificará a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que o conceito de igreja, ele foi muito desvirtuado depois do século IV. Quem estuda a história sabe que 400 anos depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, um imperador chamado Constantino, ele fez com que os bispos e os apóstolos e os líderes e pais da igreja se unissem ao Estado, e a igreja passou a ser conhecida não como uma edificação espiritual, mas como uma edificação sistemática de estruturas religiosas. Se você estudar a história, não dá para a gente falar aqui em 5 minutos sobre isso, né? Depois dessa época, o que a gente percebe é que o cristianismo, ele vai perdendo a forma de corpo como igreja e se torna uma corporação religiosa poderosa. E mesmo no meio dessa corporação, o corpo de Cristo, que é a vida de Jesus, se manifesta entre os séculos, em meio a uma estrutura que vai nascendo a partir do século IV. Você começa a ver na história movimentos do Espírito. Agora, eu tenho muitas vezes aqui usado esse pequeno espaço para falar sobre desconstruções religiosas. Ontem, quando eu terminei a programação, o Gil Kleber disse assim: pastor, às vezes parece que o senhor fala de uma maneira muito dura e às vezes parece ser até meio amargo. Eu disse assim: não, filho, Deus me deu uma autoridade para construir, como também me deu autoridade para destruir. E existem alguns movimentos que nós precisamos observar na estrutura do corpo, que são edificações de palha. O sólido alicerce que é Cristo está ali. Mas o apóstolo Paulo diz assim: cada um veja como edifica. Se você coloca palha, feno, né? Coloca madeira, coloca materiais que não são nobres, quando o fogo chegar, só vai ficar o alicerce, que é Cristo. Agora, se você coloca pedras preciosas, ouro, prata, e edifica essa obra com estruturas de valor, de consciência e de valores que não se corrompem, quando o fogo chegar, a obra permanece de pé.
E por isso, às vezes, as mensagens elas têm uma conotação de quebrar a estrutura da religiosidade. E ela pega mesmo. E às vezes algumas pessoas ficam bem incomodadas com aquilo que a gente fala, porque elas estão tão encantadas com a estrutura do templo, com as doutrinas, porque esse é o contexto desse texto aqui, das estruturas dos fariseus e dos saduceus. Você sabe que quando Jesus está falando de um fermento colocado numa massa, ele está dizendo a respeito de um pão. E quando esse fermento entra na massa, o que ele faz? Esse fermento, quem trabalha com bolo, com pão, sabe o que o fermento faz. Fermentos são fungos, é uma espécie de um fungus vivo, que quando é colocado ali, ele começa a se multiplicar numa velocidade tão grande, e ele faz com que a massa comece a tomar forma, cresça, e fique dando aquela impressão de um pão bonito. Agora, se você coloca fermento, o pão fica oco, fica cheio de vaziozinhos ali, não é? Por isso que o apóstolo Paulo também usa nessa figura os asmos. Pães asmos eram pães sem fermento, que deveriam ser os pães da sinceridade e da verdade. Então, o fermento, ou a doutrina, ou o ensino da religiosidade, que de maneira muito comum tem visitado a mentalidade gospel no Brasil e na maioria das igrejas, esse tipo de fermentação, ele é repreendido pelo Senhor e ele é tido como algo que a igreja deveria ter atenção e não permitir que isso entrasse, mas isso entrou. Isso entrou. Mas a beleza do texto é que o texto está dizendo que eu, Jesus, vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não são portais dimensionais aonde principados e potestades estão aí operando somente isso. Não. Existem de verdade operações de principados e potestades que atuam sobre os filhos da desobediência e que são espíritos de religião e que atuam operando cegueira espiritual e cegueira de entendimento para que não nos resplandeça a luz da verdade, da sinceridade do Evangelho. Isso existe. Mas essas portas do inferno, onde elas se encontram? Não só em dimensões espirituais. Elas se encontram muitas vezes nas portas dos corações dos homens. Quando um ser humano manifesta toda sorte de carnalidade, quando a alma humana manifesta as suas ambiguidades e manifestações carnais, aí está a manifestação das portas do inferno. Elas se encontram muitas vezes no coração do homem, no coração das pessoas. E é por causa dessas manifestações que o corpo de Cristo às vezes sofre embates poderosos. Então eu gostaria de hoje colocar apenas, como a gente já está caminhando para o finalzinho aqui, uma observação para você. O que é que você tem permitido ser edificado na sua vida? Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. O que é que você tem permitido entrar na sua mente, nas suas emoções, no seu conhecimento, na sua percepção, na sua habilidade de fazer leituras? Você acha que igreja é só um templo? Às vezes a gente está tão conectado a essa questão de templo
A gente está tão conectado a essa questão de frequentar ambientes. Às vezes a gente está tão conectado a essa estrutura feita pelos homens e a gente acredita de verdade que isso é a igreja. Não. A igreja são homens e mulheres que, unidos com um relacionamento sadio, que vivem amizade, que vivem vínculos de fé, de fraternidade, de amor, de companheirismo, de fidelidade, de entrega, de vínculos humanos, aonde estes unidos manifestam o corpo de Cristo. Isto é igreja. Quando você entra em alguns lugares, por causa do doutrinamento e da estruturação feita pela repaginação provinda do século IV, as pessoas imaginam que as estruturas do templo fazem com que uma igreja se torne um lugar de fé. E de verdade, o Senhor Jesus declarou que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele estaria presente. E essa presença, ela é vinculada, ela se manifesta com a manifestação do reino e do poder do reino, quando esses 2 ou 3, ou 1000, ou 500, ou 100, ou 80, independente do número, são homens e mulheres vinculados em amor, que não estão com o coração nas portas do inferno. Tá dando para entender? Que não tem na alma as fortalezas das trevas, que são as obras da carne, que não vivem a idolatria, a feitiçaria, as orgias, as invejas, as manifestações de disputa, de rivalidade, de rixas, de preconceitos, de fazer distinção, de trazer divisões. Então, essa palavra é muito poderosa, por quê? Porque hoje você vê pessoas supremacistas que se acham aqueles que têm o poder e a autoridade, são capazes de olhar para o próximo com um olhar de desprezo e colocá-los em um nível inferior. Por isso o Espírito de Deus ergueu Tiago dizendo assim: vocês permitem que os ricos entrem no templo de vocês e vocês os colocam em lugares elevados? Como se a riqueza, como se o poder, como se pudesse existir distinção em um corpo. Você sabe que a palavra diabo quer dizer aquele que divide? Todas as vezes que você permite no seu olhar trazer divisão para com o próximo, seja por preconceito, ideologia ou por questões religiosas ou diferenças de raça, você se torna mais parecido com aqueles que carregam as portas do inferno e com diabos. Foi por isso que, quando Jesus olhou para Pedro, disse assim para Pedro: arreda-te, Satanás, porque você cogita, você fala, você argumenta. A sua mentalidade, Pedro, é como a mentalidade de um demônio, porque o que você traz nos lábios são coisas de homens e não de Deus. Foi para esse Pedro que Jesus está dizendo agora:
eu estou te dando as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, o que for ligado no céu será ligado na terra. Mas o que o Senhor Jesus estava rebatendo, o que o Senhor Jesus estava confrontando, era justamente essa estruturação do fermento dos fariseus, dos saduceus, da fermentação religiosa que estava edificando uma estruturação contrária a Cristo. Então, às vezes, a gente parece ser um pouco mais incisivo e marcante na palavra, porque nos foi dada autoridade para edificar, como nos foi dada autoridade para destruir. E a intenção do meu espírito hoje é trazer essa palavra para que você, no Senhor Jesus, saiba o que você está edificando sobre a sua vida. Não só a quem você tem dado ouvidos, mas o que é que você tem colocado sobre a rocha que é Cristo. Que material você tem colocado? Se você tem colocado material ruim, material que traz amputações no corpo. Eu tenho visto igrejas divididas por causa de lideranças incapazes de unir, que só são capazes de dividir. O que a gente mais vê são líderes gananciosos, que supremacistas e que se acham melhores que os outros, incapazes de exercer misericórdia, compaixão e amor e manifestarem a vida de Cristo. O que a gente mais vê espalhado por aí são cristãos carregados de ideologias, carregados de doutrinamentos, de ideias partidárias. Já fala a palavra de partidos, quer de direita ou de esquerda, tão envolvidos em partidarismos, incapazes de viver a integridade de sinceridade, de verdade, de justiça, de alegria no poder do Espírito. O que mais se vê é uma igreja que parece que as portas do inferno estão prevalecendo contra ela, porque ela não foi capaz de edificar a sua fé com um material nobre e gracioso. Então fica aqui minha palavra de exortação, de confronto no Espírito do Senhor, para que a gente acenda a nossa luz e brilhe, para que a gente dê frutos de arrependimento e não seja uma falácia e uma conversa furada, para que a gente possa viver o chamado que Deus tem para nós, como sendo aqueles que em Cristo viverão a fé, a esperança e o amor. Então que Deus possa te visitar hoje com essa palavra e despertar você, e que você permita Cristo edificar a sua vida. Que você permita Jesus Cristo te transformar em um homem, em uma mulher melhor, que manifesta a vida de um filho e de uma filha de Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero pedir que o teu Espírito, que opera sobre o corpo de Cristo, opere nesses dias sobre a igreja no Brasil, e que aquilo que precisa ser abalado seja abalado na vida de todos nós, e o que precisa ser preservado seja preservado, para que o inabalável permaneça, que é o teu reino. Aonde existem estruturas de iniquidade, estruturas de impiedade, de perversidade, de malignidade, por causa da palavra de Jesus, que disse que ele edificaria a igreja,
que teu Espírito nesse tempo traga os abalos que precisam vir e as estruturas sejam abaladas mesmo, quer por lutas, dificuldades, provações, adversidades, seja por que vier, que se faça uma obra do teu Espírito no corpo de Cristo, nessa nação e nas nações, e que de verdade se volte um espírito de avivamento e de graça sobre todos nós, e a gente possa ser edificado como Cristo e manifestar a vida de Cristo.